Boa noite, vídeo número 119, nosso projeto Minimalismo Digital. E vamos em frente. Hoje foi um dia muito bom, certo? Foi um dia de altos e baixos e até ter prosseguimento a fazer um roteiro do que foi o dia. Não é propriamente um roteiro, mas é aquilo que eu recordo de como foram minhas experiências no dia hoje. Então, eu calculo, né? Finalizo aqui o dia entendendo que foi um dia bem positivo, né? Que tem sim os seus pontos de atenção, mas que foi um bom dia, né? Um dia bem agradável. Bom, então assim, do que eu posso tirar do dia hoje é o seguinte. Primeiro, dos pontos de atenção, eu tento fazer as coisas mais importantes no período da manhã, que é quando a minha energia ela já está assim, bem alta, minha disposição, e então eu tento começar o dia bem cedo, com um momento de oração e meus exercícios. E isso está sendo feito religiosamente. Faço minhas tarefas ali domésticas que eu tenho que fazer na parte da manhã, tento fazer da melhor maneira possível. E hoje nós lá em casa tivemos as encomendas, alguns trabalhos e tudo foi feito assim de maneira organizada, né, sem correria, e fizemos coisas muito boas, sabe? Então foi muito bom, porque a gente conseguiu realizar com foco, né? Já tendo o controle da situação, já sabendo o que tinha que ser feito. Então foi um trabalho muito bem feito e ficou muito bom o resultado. Na parte da manhã ainda dediquei um pouco, antes de começar minhas atividades, dediquei um pouco do tempo à leitura, e o ponto de atenção, o ponto de foco é o período da tarde, que é assim, uma parte do dia assim, que eu acredito que, bom, vamos ver se eu consigo explicar, é o momento do dia que eu me sinto assim mais desprevenido, menos atento, mais fadigado, menos disposto a fazer tarefas manuais, a ler, né? Então assim, eu tenho percebido que é um momento do dia que eu fico assim meio um pouco entediado, não entediado, mas que a minha energia ela baixa de maneira significativa. E com a energia baixa eu creio que acho que a minha mente ela fica mais mais fora assim de mais desatenta, né? Então eu acabo cedendo a coisas assim, né? As telas. Então é o período do dia que eu estou mais que a minha mente tá mais frágil, né? Tá mais suscetível a erros. E hoje não foi diferente, assim como eu percebi nos outros dias. Dediquei a assistir e assim, não que fosse algo interessante ou algo que fosse assim importante, ou até se fosse um estudo ou
um, ou assistir algo que me gerasse algum aprendizado, mas como eu venho entendendo, normalmente são conteúdos, né, irrelevantes e tal, e que não traz nada de bom e, inclusive, atrapalha o segmento do dia, porque isso gera um desconforto por não ter negado essa prática, esse mau hábito, né? Então, assim, atrapalha o prosseguimento do dia, igual eu entendo, assim, que a parte da manhã, ela tem sido bem focada, né? Apesar de, assim, alguns dias eu acordar com a mente bem barulhenta, mas em outros não. Então, assim, acho que a parte da manhã é muito boa, né? E a parte da tarde é um ponto de atenção, porque eu, eu me torno menos vigilante, né? E normalmente meu acesso a telas aumenta, né? Muito nesse horário, e é o horário também que eu perco mais o foco, que eu procuro distrações mais fáceis, que eu procuro atividades que gastem menos energia, tenho notado isso. E é o horário também que eu entendi que o horário da tarde ele direciona os meus hábitos noturnos, né? Eu não sei se não deveria ser assim, né? Mas porque quando eu tenho uma parte da tarde mais focada, mesmo que eu gaste muita energia, mas que seja assim algo longe de coisas que venham bagunçar minha mente, ou venham encher de coisa inútil. Eu tenho visto que quando eu consigo resistir, né, a essas coisas, a minha mente chega na noite, mas consigo estar mais consciente, né? Eu consigo cumprir meus horários noturnos, eu consigo dormir na hora certa, sabe? Eu completo bem o ciclo do dia. Então, eu acredito que eu preciso de um pouco mais de organização, né? Não na questão de ter mais coisas a fazer, mas assim, uma organização mental para que eu não recua ao entretenimento por entretenimento. Então, assim, acredito que eu possa desenvolver algumas táticas, algumas estratégias para fugir de frente das telas e assim poder ter um dia mais analógico, né? Com coisas mais palpáveis para se fazer, com coisas mais proveitosas que gerem, que possam gerar assim, coisas mais relevantes, né? Possa gerar um aprendizado, que não sejam coisas conteúdos ou coisas assim, que não tenham relevância, que sejam esquecíveis, né? Porque o que eu tenho notado é isso, o conteúdo que eu tenho assistido, né, dos conteúdos que eu tenho assistido, as coisas que eu tenho visto, são coisas esquecíveis. Chega no final do dia, não sobra nada de relevante para eu guardar na minha mente. Então, faz sentido se eu assistir ou não, não faz diferença. Então, mas a diferença que faz, ela é ruim,
o que eu assisto e isso atrapalha o segmento do meu dia, atrapalha o meu finalizar, né, com chave de ouro o meu dia. Então eu tenho que encontrar formas alternativas para trocar esses hábitos da tarde para que o meu dia possa ficar um pouquinho, cada vez mais redondinho, né? Mais na minha mão. Mas o que eu anotei aqui é o seguinte, eu anotei o seguinte, a teoria é linda, mas a realidade é óbvia, né? Então, assim, eu já tenho consciência do que fazer. Já está aqui na minha maneira de pensar. Agora isso tem que ser traduzido nas minhas atitudes. Porque de nada adianta eu saber, mas não praticar o que eu sei. Né? Seria a mesma coisa que não saber. Porque já que não é praticado, ou não é praticado da maneira que eu imagino ser a ideal. Outra coisa que eu anotei é o seguinte, onde está? Eu não posso confiar na força de vontade. Quando eu mais preciso, ela me abandona, a força de vontade, né? A motivação não sobrevive à mudança de script. Ou seja, pode haver um dia que eu esteja motivado, que tudo corra bem e que seja um dia ideal, né? Fazendo todas as coisas que eu projetei e tal. Mas eu não posso contar que todos os dias vão ser assim, né? Porque a realidade não é uma linha reta. Ela tem altos e baixos, tem os desafios do dia, tem o cansaço, tem igual mesmo uns dias para trás que eu tive algum doença e tal, tive que lidar com doença, imprevisto, mudanças de humor, né? Então, assim, a motivação sobrevive a isso. Então, é preciso ter um objetivo forte, uma ação direcionada, consciente. E outra coisa também é trocar, né? Trocar o vício ou a atividade sem conteúdo por algo estimulante, algo importante, algo que provoque interesse do cérebro, para que ele não recorra às antigas fontes de entretenimento, né? Que é as que eu não quero. Então, eu já consegui grandes vitórias, como ter tempo livre para usar, certo? Já consegui organizar o meu dia para ter várias janelas de tempo livre. Agora eu preciso usar essas janelas com coisas relevantes, certo? Porque se eu aproveitar esse tempo de maneira inadequada, era melhor ter continuado com o meu estilo de vida anterior, né? Onde não tinha tantos intervalos assim. Mas agora que tem, eu preciso ocupá-los com coisas que façam sentido para esse novo tipo de mentalidade, ou esse novo tipo de rotina que eu decidi adotar. E no mais é isso, né? Eu também estou tentando, assim, mudar de ambiente, né? E preciso também, né, fortalecer esses bons hábitos que eu tenho começado a praticar, né? Alguns, principalmente os do período da tarde. Preciso olhar com mais carinho para essa hora do dia e também no momento de fechar o dia eu preciso
ter um pouco mais de consciência, para que eu não também não venha fazer uma parte da tarde boa e finalizar o dia chutando o pau da barraca. Então não adianta. Bom, mas é isso. É tudo um processo e a gente acerta, a gente erra e erra bastante, a gente tenta corrigir, a gente tenta novas estratégias, a gente tenta buscar as melhores alternativas que se encaixam naquilo que a gente acredita ser o correto e nada como um dia após o outro e nada como ter um pouco mais de paciência com a gente mesmo, sabendo que a gente vai errar bastante até acertar e que tem muita coisa a ser corrigida, muita coisa a ser ajustada e que é isso. E tem que ser assim e vai ser assim até encontrar algo que se encaixe com o nosso estilo de vida, com a nossa mentalidade, com a nossa maneira de enxergar a vida. E é isso. Bom, dia tá se findando e tal. Dia de número 119. Vamos seguir em frente. E é tudo bem claro, é tudo assim muito, muito claro quando você cria não vou dizer um controle, mas quando você cria uma rotina, você consegue enxergar em que ponto você tem que melhorar, né? Em que ponto você tem que fazer ajustes para melhorar, para se tá bom, para continuar bom. E você começa a se notar, a enxergar. E uma coisa que eu não estava fazendo e que eu estou fazendo é usar isso. Mais, cada dia mais, né? Que é a caneta e o papel. Então, assim, você escreve tudo que está na mente, de como foi o dia, do que aconteceu, quais foram as suas impressões, quais são os ajustes que você faz, né? Qual que é o seu feedback de você mesmo. E aí isso te dá uma organização, né, visual. Você consegue enxergar visualmente como foi seu dia. Você começa a recordar, começa a analisar, né, a colocar ali sua autocrítica para funcionar. E eu acho que isso melhora assim, o seu autoconhecimento, a sua maneira de enxergar a si próprio, de enxergar aquilo que você está fazendo e te dá são ferramentas a mais para você conseguir fazer um ajuste mais direcionado àquilo que você precisa melhorar. Então é isso. Hoje acabou. Amanhã tem mais, se Deus quiser. Um grande abraço.